continue nos abençoando, né? Nessa noite que estamos aqui reunidos, estamos 15 dias sem ter culto, né? Então nós não estamos com pressa, né? Não, nós estamos tranquilos, né? Bom é adorar o Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos que vieram de Garrafão, o irmão Andrei ali, né? Sempre dando esse apoio. E as irmãs aí, muito obrigado. Deus abençoe todos nós, né? Quero cantar mais uma canção de oração. Feche seus olhos, deixe o Espírito Santo penetrar bem dentro da sua alma agora. Dobro os meus joelhos, ponho o meu rosto no chão, falo com meu Deus em oração. Eu esqueço meu ego deste mundo aqui já não sou. Quando me ponho a orar, falando com o meu Senhor, as agruras da vida não passam de uma ilusão. Quando Ele me toma em seus braços e eu sinto o calor da unção, estou falando com meu Deus em oração. Eu esqueço meu ego neste mundo aqui já não sou. Quando me ponho a orar, falando com meu Senhor, no silêncio do meu quarto, madrugada de oração, eu e Deus somos um só, minhas lágrimas no chão, estou falando com meu Deus em oração. Eu esqueço meu ego, deste mundo aqui já não sou. Quando me ponho a orar, falando com o meu Senhor, no silêncio do meu quarto, madrugada de oração, eu e Deus somos um só, minhas lágrimas no chão, quando eu falo com Deus em minhas orações. Amém, amém, graças a Deus. Louvado seja Deus. Santa Ceia, de ligar para mim, tá? É Santa Ceia, né? Aqui em Capitão Poço, e todos nós reunidos num só Espírito, né? E esse Espírito é o Espírito Santo. Estamos felizes por esta mensagem, né? Esta mensagem foi a melhor coisa que já nos aconteceu. Eu queria ler Esdra, né? O livro de Esdra, lá no Velho Testamento. Tem o livro de Crônicas, aí tem o livro de Esdra, né? O livro de Esdra está lá entre o livro de Neemias e o livro de Crônicas, lá atrás, no seu Velho Testamento. Amém? Glória a Deus. Lá para trás dos Salmos, depois dos Salmos, lá para trás, depois do livro de Esté, vem Esdras, né? Glória a Deus. E vindo de lá para cá tem o livro de 2 Samuel, depois vem Crônicas, aí é Esdra. Amém? Porque são livros difíceis de a gente achar na Bíblia, né? Glória a Deus. Então por isso que eu estou dizendo, vindo de lá para cá, do rumo de Gênesis, né? Você passa pelo livro de Samuel, depois você passa pelo livro de Reis, você chega em Crônica e o próximo é Esdra.
Graças a Deus, que coisa boa estarmos reunidos, né? Esdras capítulo 9. O ano que isso aqui foi escrito foi por volta do ano 457 antes de Cristo. Eles estavam deixando a Babilônia e voltando para Jerusalém. E, então isso aqui se passou, o que diz no capítulo 9 de Esdras. Ora, quando essas coisas estavam feitas, os príncipes vieram até mim dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram das abominações dos povos das terras, a saber, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, pois tomaram das suas filhas para si e para os seus filhos, de modo que a semente santa tem se misturado com os povos daquelas terras. Sim, a mão dos príncipes e soberanos que foram os primeiros nessa transgressão. E quando eu ouvi estas coisas, rasguei a minha vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e sentei-me atônito. Então foram reunidos a mim cada um que tremia diante das palavras de Deus de Israel por causa da transgressão daquele que havia sido levado embora. E sentei-me atônito até o sacrifício da tarde. Oremos. Pai celestial, graça te damos, Senhor, por esta hora tão abençoada, que nós podemos ler tua palavra e meditar na mesma. Abençoe esses irmãos e irmãs aqui presentes, todos que estão também assistindo esse vídeo neste momento, que possam ser completamente abençoados. No nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Glória a Deus. Podeis sentar no nome de Jesus Cristo. Bom, o livro de Esdras foi escrito por volta de 457 anos antes de Cristo. Foi exatamente quando aqui saiu a ordem, né? O rei Ciro deu a ordem para que reedificasse Jerusalém. E isso eram coisas que estavam aqui na Bíblia, mas tinha muitas profecias que estavam atadas a esta, como as 70 semanas, né, que Deus deu para Daniel. Então essas coisas eram prometidas, que quando saísse a ordem para a reconstrução de Jerusalém, contasse 70 semanas, e ali Deus ia tirar o cativeiro do povo de Israel. Então são muitas profecias atadas a isso aqui, conectadas com isso aqui. Aí nós encontramos que foi nessa época, por volta do ano 457, que a Bíblia que os israelitas tinham, quando eles ainda estavam na Babilônia, era o Targum, amém? Porque a Septuaginta, que é a Bíblia que era lida no tempo dos apóstolos, ela surgiu cerca de 300 anos antes de Cristo. Eles trouxeram a Septuaginta, mas nesse tempo eles escreveram o Targum, porque esses judeus aqui já não falavam mais o hebraico, eles tinham perdido esse idioma, e eles falavam o aramaico. E então eles escreveram uma Bíblia para que eles pudessem compreender em aramaico, e essa Bíblia foi chamada de Targum. E é nesta Bíblia Targum, em Gênesis 3, em Gênesis 4, em Gênesis 5, que revelam mais declarado do que a Bíblia que nós conhecemos no Ocidente, que veio da Septuaginta, sobre a semente da serpente, que verdadeiramente Caim era do maligno, né? O Targum declara. Eu tenho um vídeo na internet explicando isso aí. Então esse povo, bem aqui no tempo de Esdras, eles tinham certeza que existia duas sementes. Eles não tinham dúvida, porque o Targum dizia bem declarado, né, que Eva ficou grávida ali do Malaca desejável. A palavra Malaca significa anjo, né? Então é a antiga serpente. Então eles tinham certeza disso, e eles estavam procurando evitar que a semente deles se misturasse com a semente desses povos que eles queriam vir da semente da serpente, que era exatamente, aqui diz,
Quem são eles? São a descendência de Cã, a descendência amaldiçoada, a descendência hibridizada. E diz assim, ó: pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos. Deixa eu ler mais o seguinte, mais em cima. Ora, quanto essas coisas estavam feitas, os príncipes vieram até mim dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram das abominações dos povos da terra. A saber, agora vai dizer quem? Os cananeus, descendência de Cã, né? Os cananeus, dos heteus, tudo descendência de Cã. Se você for lá em Crônicas, você vai ver que é tudo descendência do Cã, né? Filho de Noé. Dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios, dos amorreus. Pois tomaram das suas filhas para si e para os seus filhos, de modo que a semente santa, agora Esdra usou essa palavra, a semente santa tem se misturado. Esdra está dizendo que tinha uma semente santa. Por que ele disse isso? Porque o livro que ele estava lendo era o Targum. O Targum declara abertamente que Caim era do maligno, não deixa nenhuma dúvida. Em Gênesis 4 ali, quando diz que Adão se deitou com Eva e deu à luz Caim, ali explica detalhadamente que quando ele deitou com Eva, ela já estava grávida, do anjo desejável, assim por diante. Então, por isso que Esdra diz: a semente santa tem se misturado com os povos daquelas terras. Então, se você ler a continuação do capítulo, você vai ver que ele reuniu todos aqueles homens que tinham se casado com mulheres dos cananeus, aquela semente ímpia, mandou eles todos largarem, e elas já tinham até filhos com eles. E eles largaram aquelas mulheres para servir a Deus da forma correta. Amém? Então, o que está mostrando bem aqui no livro de Esdra? É uma coisa dura, né? Você tem uma esposa, já tem até filho com ela, e Esdra diz assim: você tem que deixar ela, e você obedecer, deixar até os filhos, e procurar uma de Israel para casar. Bem duro, que hoje nós não conseguimos fazer isso. Mas isso aqui estava aqui para dar um exemplo sobre a semente da serpente, porque a mistura de semente hoje não é carnal. Hoje você casa-se, né, normalmente, com qualquer pessoa que você ama, você tem que amar, né? Mas só que a mistura, o que é a semente? A semente é a palavra. É a palavra. E se você pega, eu vi por aí, antigamente tinha, agora não tem mais, né? O gato siamês. A gente quase não vê mais gato siamês, mas houve um tempo que tinha uma febre. Todo mundo tinha aquele gato em casa, ele era assim roxo, né? Diz que ele era uma mistura de coelho com gato. O tambaqui, né? Parece que eles fizeram uma mistura, o tambacu, né? Que eles misturaram o tambaqui com outro peixe, formaram o tambacu, melhor dizendo. Então, mas a palavra de Deus é a semente. Jesus fala: o semeador saiu a semear a semente. Mas aí o que acontece? Aqui em Esdra 9, ele está mostrando a semente natural, que tinha se misturado, a semente santa tinha se misturado com os povos daquela terra. E nós encontramos que, quando chega no concílio de Nicéia, em 325, os cristãos começaram a misturar a palavra, que é a semente santa, com o romanismo, né? E aí eles geraram uma coisa híbrida. A mistura gera algo híbrido. Você pergunta quem é o pai do burro. Ele não tem. O burro, ele é uma hibridização. Você pega um jumento e coloca ela para coabitar com uma égua. É égua que fala ou é uma cavala? Cavalo é um peixe, né? É uma régua, né? E então, quando eles coabitam os dois, o cavalo,
a égua e o jumento, não nasce nem um jumentinho e nem um cavalo. O que nasce? Um burro, um bicho híbrido. E ele é diferente do cavalo. Ele tem o nome deu certo para ele, porque é um bicho verdadeiramente que não amansa. O burro nunca amansa. Eu tinha um cavalo que eu pulava na costa dele, brincava com ele. Você ficava do lado dos pés dele, limpando ele se quisesse. O burro você não deve fazer isso, porque de uma hora para outra ele dá uma veneta. Porque ele é um bicho que veio de uma hibridização. Deus não fez ele. Ele é como Caim. Mas você diz, mas Eva disse, alcancei do Senhor um varão. Veja bem essas traduções. As traduções veio mudando conforme o tempo. Existem traduções que diz, alcancei um varão com a ajuda do Senhor. Você vai ver que ela está falando de como ela deu a luz com a ajuda do Senhor, porque Deus tinha dito, tu darás luz a filhos com dores, e quando ela foi ter Caim, a dor era tão grande, que ela pensou que ia morrer, e quando ela teve ele, ela disse, alcancei com a ajuda do Senhor, ou seja, que o Senhor ajudou ela a ter, não que ele era de Deus, mas Deus, por compaixão dela, ajudou ela a ter, porque ela foi a primeira mulher a ter filho com dor. Então, num momento de desespero, ela nunca tinha visto outra mulher ter filho. Né? As mulheres de hoje que vai ter filho, ela já sabe, não, desde o começo do mundo, mulher dá luz. Então, ela não pensa que vão morrer. Né? Mesmo assim, acontece de algumas morrerem. Mas Eva nunca tinha visto uma mulher dar à luz. Ela foi a primeira, principalmente com dores, como Deus disse que ela ia ter. E quando ela teve esta criança com dor, a ponto dela pensar que ia morrer, que o menino nasceu, ela disse, com a ajuda do Senhor eu tive um filho, alcancei um varão. Ou seja, o Senhor me ajudou a ter ele, para que eu não morresse. Esse é o sentido. Se você for pegar várias traduções, é isso que Eva está se referindo. Ela não está dizendo que Caim era do Senhor. Ela está dizendo que ela alcançou aquele varão, conseguiu dar a luz com a ajuda de Deus para não morrer naquele parto. Amém? O Targum explica muito bem, muito melhor isso aí. Aí com o tempo as traduções veio mudando, e hoje está lá assim, alcancei um varão do Senhor. É igual a palavra você. Você sabia a mudança que teve ao longo do tempo? Antigamente a palavra você era chamada vossa mercedes. Quando você assistia aquelas novelas antigas, que eles diziam assim, ó, vossa mercedes vai sair hoje, você ri, né? Que coisa esquisita, mas esse é que era o certo. A palavra você antigamente era vossa mercedes. Depois, com o passar do tempo, eles foram ficando com preguiça de falar e falar só vós me ser. De vossa merced se tornou vós me ser. Depois, com o tempo, se tornou você. Hoje o povo fala só ser. Você vai para o culto hoje? E já no WhatsApp as pessoas estão colocando só um C. É ou não é? Então assim aconteceu com a tradução de Gênesis 4. Eva disse, alcancei do Senhor, alcancei um menino, que eu estava quase morrendo de dor, e o Senhor me ajudou a ter ele para que eu não morresse. Foi isso que ela disse. E com mudar das traduções, alcancei do Senhor um varão. Ficou só assim. É? Mas o Targum explica muito bem isso aí. E eles liam isso aqui, nesse tempo, e eles sabiam que existia uma semente santa e uma semente pecaminosa. Que Esdras disse, os varões dessa terra coabitaram com as mulheres desses ímpios, dos jebuseus, dos cananeus, e misturaram a semente santa. Agora nós encontramos, isso aqui estava no Velho Testamento, é sombra daquilo que havia de vir. Quando foi em Nicéia, no Pentecoste, vem a semente genuína, a palavra de Deus. Amém? A semente santa. E ali gerou um povo santo, um povo cristão de verdade. Eles não eram católicos, eles não eram evangélicos, eles eram cristãos. Em Atos 11, verso 26, diz, e na igreja e na cidade da Antioquia, foram os apóstolos pela primeira vez chamados cristãos. Arruma esse celular que parece que está virando. Foram os apóstolos pela primeira vez chamados cristãos
E a Bíblia diz, por quê? Porque eles pregavam Cristo. Amém? Aí você lê as epístolas de Paulo, você lê as epístolas de Pedro, não tem nenhum vestígio de protestantismo e nem de catolicismo lá. Você vê o linguajar das epístolas, você vai ver que eles não eram nem católicos nem evangélicos. Porque se a igreja católica existisse nesse tempo, você ia ler a Bíblia e ia estar assim, ó. E então estava ali, na hora da crucificação de Jesus, estava João e estava Nossa Senhora também lá. Não tem isso na Bíblia. A pessoa que escreveu a Bíblia não era católica, porque senão ele tinha colocado isso. Ali está, e ali estavam João e ali estava Maria, mãe de Jesus. A pessoa que escreveu a Bíblia não cria que Maria era Nossa Senhora. Você vai ler também, você não encontra os apóstolos com linguajares protestantes, tipo os apóstolos chamando Jesus de Deus Filho. Só puxar o celular mais para o meio que ele fica equilibrado, tá bom? Você não vê os apóstolos chamando Jesus de Deus Filho, mas todo o tempo ali na Bíblia os apóstolos chamando Jesus de Filho de Deus. Está vendo? Então, as pessoas, né, que escreveram a Bíblia não eram católicos nem protestantes. Aí vem aquela pergunta que está lá em Mateus 13. Porque os funcionários daquele senhor, aquele senhor tinha plantado o trigo, aí depois que nasceu, veio no meio, apareceu o joio. E aí eles fizeram a pergunta que eu faço nessa noite. Já que na Bíblia não tem vestígio católico e nem protestante, ele perguntou, de onde apareceu esse joio? Não plantaste tu só trigo na tua lavoura? Foi. E de onde veio esse joio? Você lê a Bíblia, não tem nenhuma passagem chamando Maria de Nossa Senhora, dizendo que eles fizeram procissão, ou chamando Jesus de Deus Filho, de segunda pessoa da Trindade. A palavra Trindade não é usada na Bíblia, ninguém fala. Mas aí você vê todo mundo falando em Trindade, em segunda pessoa da Trindade, em Nossa Senhora, e você pergunta, de onde veio isso? De onde veio esse joio? É a mesma pergunta. O Senhor lá respondeu para os funcionários dele, esse joio, o meu inimigo quem semeou. E esses protestantes e católicos, de onde vieram? O inimigo que semeou, é a mesma coisa. O inimigo semeou como? Semeou ao longo das eras, com o passar do tempo. 150, 300 anos depois, o inimigo começou a semear no meio da igreja, começou a misturar a palavra que é a semente com o romanismo, com a religião de Roma, com os gregos. E assim como os gregos têm um Zeus que desceu e teve um filho com uma terráquea e gerou um Hércules, eles misturaram isso com o cristianismo e hoje eles creem que Deus fez um filho em Maria e gerou um Jesus parecido com Zeus. Agora, irmão, você está falando, deu medo agora, mas existe um Cristo genuíno no meio de tudo isso. Eles misturaram, hibridizaram a verdade com o paganismo, porém, você precisa saber de uma coisa, eles geraram uma coisa errada, um burro, um bicho bruto, chamado protestantismo e catolicismo, porém, eles não conseguiram misturar a palavra, porque a palavra ela é considerada como a semente de mostarda. A semente de mostarda, ela não se mistura com nada, ela é perfeita. Então, o que misturou foi o falso evangelho dentro do coração, da alma dos desrevelados, né? Mas sempre através das eras teve aquelas pessoas em que a palavra caiu em seu ventre e gerou uma palavra original. Amém? Palavra original, semente original. Aí você vê essas coisas e faz essa pergunta: de onde veio este joio? De onde veio
essa coisa estranha, que adora os santos, na mensagem, de onde vem essa ideia de adorar o servo de Deus, o irmão Branham? Muitos fazendo isso. De onde vem isso? Não veio da mensagem, não. O irmão Branham não plantou isso, não. Foi depois. Foi negócio de 20 anos depois. A ressurreição isolada foi o mal que foi plantado já depois da morte do irmão Branham. E todas essas heresias vieram depois. Não culpe o irmão Branham por isso. Tá bom? Olha, eu estou aqui pregando o evangelho, vocês me conhecem. Estamos em 2024. E se for dessa para melhor, daqui a 20 anos alguém inventar heresia sobre mim, não me culpem. Não tenho culpa. Observe o que eu tenho pregado, está na internet. Se alguém disser, dizer que ele é Jesus Cristo, não creia, nunca disse isso. Eles inventam depois. Eles inventam depois essas coisas. Então não vá nessa não de dizer que eu disse isso, senão eu vou sair da sepultura e vou puxar seu pé. Olha só. Muito bem, eu quero ler aqui a mensagem. Religião híbrida, parágrafo 68. Não pode se cruzar. Quando o grão foi primeiro plantado, em segundo lugar, eles vieram e o hibridizaram. E a primeira coisa que você sabe, ele nunca pode voltar. O burro nunca mais vai ser um cavalo. Não vai. Você diz assim, não, ele foi hibridizado, virou um burro, mas é só esperar. Você tem que cortar a orelha dele, porque o burro ele tem a orelha maior do que o cavalo, né? Corta a orelha dele para ele ficar parecendo um cavalo, não adianta cortar. Ele continua sendo um burro, mesmo que você corte as orelhas dele. Não tem jeito. Um porco nunca vai ser uma pomba. Ele vai ser um porco. Não adianta lavar, não adianta colocar roupinha nele, passar perfume. Se soltar ele vai para a lama, porque ele é porco. A natureza dele é de porco. Aquilo que se hibridiza não volta mais. O protestantismo, o sistema religioso que aí está, nunca mais vai voltar para Deus. É o que o profeta diz aqui. Depois que hibridizou, depois que misturou, se torna outro bicho, se torna um monstro, né? Mas nunca mais volta a ser aquilo que era no Pentecostes. Se vê também na mensagem. Grupos que saíram da mensagem, atrás de um tal de Oitavo, de um tal de Joãozinho de Franca. O que aconteceu? Nunca mais eles voltam. Aquele que provou dos dons espirituais e recaíram, é impossível de ser renovado. Esse povo está lá em Franca, ó. O pastor morreu, pregou um monte de heresia para eles, pregou que o novo nome gentil de Jerusalém é Turso, que o novo nome de Jesus é Brana, que isso, que aquilo, todas essas heresias. Ele agora morreu. E você pensa que eles vão voltar para a mensagem? Nunca mais volta. Aquilo que hibridizou, segue hibridizado. Não volta mais. Tende a piorar. Vai piorar. Vai inventar uma história que ele vai ressuscitar de novo, que ele vai voltar. Vai piorar. Mas voltar para a mensagem, não volta. Então, não pode se cruzar. Quando o grão foi primeiro plantado, em segundo lugar, eles vieram e o hibridizaram. E a primeira coisa que você sabe, ele nunca pode voltar. Eu já perguntei a qualquer seminarista para ir comigo através da história. Qualquer igreja que alguma vez deixou a sua fundação original, nunca foi capaz de subir outra vez. Quando Deus enviou Lutero, ele tinha um revivamento, ele varreu o mundo, mas eles organizaram isso com o mundo, misturaram, né, aquilo que Lutero trouxe com o mundo, formaram uma igreja luterana e aquilo nunca mais voltou para a doutrina de Lutero. Não volta mais não. O que é que o cristianismo do tempo dos apóstolos gerava? Gerava isso aqui, ó. Mulheres que se vestiam como as santas do passado. Mulheres que amavam e obedeciam seus maridos a ponto de chamá-los de Senhor. Maridos que amavam sua esposa como Cristo amou a igreja. O que é esse evangelho hibridizado está gerando? Mulheres rebeldes que sobem no púlpito e querem ser pastor. É isso que está gerando. Uma coisa híbrida, um monstro. Uma coisa tudo pintado, um monte de Jezabel. É isso que está gerando. Ah, isso é a verdade. Se fosse a verdade, não estaria gerando essa coisa hibridizada.
O cristianismo genuíno vai gerar a semente genuína, o fruto genuíno. Você não pode plantar um pé de abacate e colher uma manga. Vai ter que colher o que foi plantado. Amém? Então, o que está acontecendo? Esses pastores malucos, né? Como a gente vê aí, pastores com cabelão na internet, ele está falando com a gente, ele pega o cabelo assim e fica amarrando. Aí fica jogando assim, igual mulher. Pastores afeminados. O que gerou isso? O que gerou esses pastores malucos? Uma religião hibridizada. Misturaram as coisas de Deus com o mundo, gerou pastores cheios de tatuagem, pastores que cabelo grande. Misturaram a palavra de Deus com o mundo, gerou cantores cantando hinos no estilo de forró. Foi isso que deu, hibridizou. E não volta mais não. Nunca mais eles querem voltar para aqueles hinos. Ó, quão cego andei e perdi. Eles não querem mais voltar. Nem sente nem desejo de voltar. Nunca mais volta. Hibridizou, acabou. E você vê nos corais, tudo ali cantando, tudo de calça comprida, de pince no umbigo. O que é isso? É evangelho hibridizado. Tomou um rumo diferente da palavra. Nunca mais volta. Então, Deus nos deu nesses últimos dias a semente original. Nos deu nesses últimos dias. E você precisa cultivar essa semente. Amém? Então, veja bem. Logo veio John Wesley e eles fizeram a mesma coisa com o reavivamento. Ele fez a mesma coisa com o reavivamento. Logo em Asbury, os velhos fundadores morreram. E o que aconteceu? Eles fizeram a mesma coisa. Hibridizaram e formaram uma igreja wesleyana e uma igreja anglicana. E o que é isso? É a mensagem de Wesley? Não, já é uma mistura. Uma hibridização. Né? No parágrafo 85 da mensagem religião híbrida. Não se preocupe que eu vou já encerrar. Eu estou só lendo isso aqui para me encerrar. Para nós ler ceia, né? Foi a Santa Ceia. Religião híbrida, 85. Essa é a maneira que muitas pessoas fazem hoje. Vê, eles tomam o que a Bíblia diz e o que o homem diz, faz uma fé hibridizada. O que as pessoas têm hoje? Eles têm, você pergunta para um macumbeiro, você crê em Deus? Oh, sim, claro, Jesus para mim é tudo. Só que ele hibridizou essa fé dele com a macumba. Ele tem uma fé hibridizada. Ele crê em Jesus, só que ele também faz feitiço. Você entendeu? Não é a fé original. Os cristãos genuínos não faziam feitiço. Mas você pergunta para um macumbeiro e diz assim: você quer ser um cristão, um crente de Deus? Já sou. Ninguém crê em Jesus mais do que eu. Mas espera aí que eu vou já fazer o despacho de macumba ali, depois eu volto. Eu tenho uma fé, pois é, uma fé hibridizada. Não volta mais para a verdade nunca. O católico do mesmo jeito. Eu creio em Jesus desde que nasci, mas espera aí que eu vou ali na procissão adorar aquela imagem. Pelo amor de Deus, fé hibridizada. O crente do mesmo jeito. Não vou poupar os crentes. Oh, aleluia, glória a Deus, siricai, siriano, espera aí que eu vou passar meu batom ali para me sair. Que isso? Quem fazia isso na Bíblia era Jezabel. Oh, glória a Deus, eu sou um pregador cheio do Espírito Santo. Espera aí, amigo, vamos já lá na mesa do baralho, nós dois jogar um pouquinho. Crentes hibridizados, fé hibridizada. E a pessoa diz: eu tenho minha fé. Você tem, só que é hibridizada. A fé é misturada com o mundo. Tem uma coisa, veja bem. Vem, eles tomam o que a Bíblia diz e o que o homem diz, faz uma fé híbrida. E quando eles fazem, eles trazem isto de volta. Oh, isso faz uma bonita igreja, claro, mas não há nenhuma vida nisso. Morte, uma fé híbrida. Ou eu realmente creio que Deus era assim, mas agora Ele não é um curador mais, a fé é hibridizada. Oh, eu estou na terceira puxada, eu não sou tolo, eu não creio mais em cura divina porque eu estou na terceira puxada, fé hibridizada.
hibridizou a fé. Ou eu estou na terceira puxada, eu não creio mais que Elias foi arrebatado, ou que Enoque foi arrebatado. Eu vi um pastor me dizer isso. Ele diz: Rubens, você está muito aquém. Rubens, eu estou muito acima de você no nível de fé mesmo. Irmão Rubens, eu estou tão alto na fé, eu não creio que Enoque foi arrebatado não. Irmão, então eu não quero ir para onde você está não. Eu não quero ir para esse nível de fé que não creio mais na Bíblia. Eu não creio mais que Elias vai arrebatar. Eu não creio que haverá um rapto, um arrebatamento. Irmão, então vem para cá para onde eu estou, Rubens. Deus me livre de ter uma fé que discorda da palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus é a semente genuína. Glória a Deus. Então isso é isso, fé híbrida. E quando eles fazem isso de volta. Isso faz uma bonita igreja, claro, mas não há nenhuma vida nisso, morte, uma fé híbrida. Eu realmente creio que Deus era sim, mas agora Ele não é um curador hoje, eles dizem, né? Isso é fé híbrida. Eu creio que Ele deu o Espírito Santo aos pentecostais lá atrás, no dia de Pentecostes, mas isso não é para nós hoje, eles dizem, né? Isso é fé híbrida, está errado. Uma fé híbrida condenada. A fé híbrida, ela está condenada. Não vai haver burro no céu. Lá no céu existe cavalo, a Bíblia diz que tem. Elias foi arrebatado em cavalos de fogo. Jesus desce montado em cavalo branco, tem cavalo no céu. Mas você não vai encontrar o burro lá, você sabe por quê? Deus não fez o burro. O homem hibridizou o cavalo com o jumento e fez o burro. E como estava no útero lá da égua, Deus deixou formar. A mesma coisa que ele fez com Eva. Se Caim caiu ali, teve que se formar. Porque a natureza de Deus é isso. Mas não que Deus fez Caim, não que Deus fez o burro. Não vai ter burro no céu e nem vai ter Caim no céu. Porque por mais que aquela égua deu à luz aquele burro com a ajuda do Senhor, assim como Eva deu a luz a Caim com a ajuda do Senhor, mas aquele burro Deus não fez. Ele é uma hibridização do homem colocado no ventre daquela égua. E o Caim não foi Deus que fez. É uma hibridização colocada no ventre de Eva. Procure ele na genealogia, não está? Muito bem. Então, uma fé híbrida condenada por Deus. Condenada. O burro está condenado a não existir no céu. O Caim está condenado a não existir mais. Porque Deus não trouxe. O que Deus não trouxe, ele diz: toda planta que o Pai Celestial não plantou vai ser arrancada. Mas é bonita essa planta, mas não foi Deus que plantou, ele vai arrancar. Tacar no fogo. Só vai ficar o que ele fez. Amém? Uma fé híbrida condenada por Deus. Híbrido não é bom, fique longe disso. É maligno, diz o profeta. Isso não se transforma em dúvidas. Talvez eu subirei e ficarei curado. Talvez o Senhor me curará. Isto é fé híbrida. Pare com esse negócio. Eu vou ir na fila de oração. Talvez Deus vai me curar. Não faça isso, é fé híbrida. Venha na fila de oração. Eu vou ser curado porque eu sou crente. Eu vou ser curado porque Deus não pode falhar suas promessas. Não tenha uma fé misturada. Não tenha uma fé híbrida. Veja, eu encerro agora. Tá? Muito bem. Então, talvez o Senhor me curará. Isto é fé híbrida. Não é boa. Isto é fé. Igreja, nós queremos a fé de Deus. Deus disse algo. Esta é a verdade. Fique com isto, amém? Glória a Deus. O que é a doutrina de três pessoas da Trindade? É uma hibridização que misturaram de Mateus 28, 19. Ali não diz isso. Ali diz: ide fazer discípulos das nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ali não diz que isso é três pessoas distintas da divindade e que o nome disso é Santíssima Trindade. Não diz. Ali fala que Deus é Pai, Deus é Filho e Espírito Santo. E não é só isso. Diz que Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E a Bíblia também diz que Ele é Alfa, que Ele é Ômega, que Ele é lírio dos vales. Mas nunca diz que isso significa um monte de Deus. Uma carrada de Deus. Quem andava com a carrada de Deus era o pai de Abraão. Eu vi um filme de Abraão.
Ele era bem novinho, o pai dele andava com a carroça puxando com um monte de Deus dentro, dizendo: olha um Deus, quem quer comprar um Deus para colocar na sua casa? E Abraão ajudando ele, mas Abraão já não cria naquilo. O pai dele dizia assim: grita, meu filho, para vender o produto. Aí ele dizia: olha, quem quer comprar um Deus que não serve para nada? Quem quer comprar um Deus só para ficar tomando espaço na sua sala? Um Deus que não serve de nada. Aí o pai dele: não dá para você vir vender comigo, vai embora para casa. Até que ele se encontrou com Deus, ele encontrou um Deus verdadeiro, que servia, um Deus que quando ele dizia, clamava por ele, dizia: eis-me aqui, Abraão. Amém? Glória a Deus. Então, irmão, é fé híbrida. Ele diz: cada um tem sua fé, tem, mas é híbrida. Só existe uma fé, diz lá em Éfesos 4. Há uma só fé. E esta fé é no Filho de Deus. É uma fé que não se hibridiza, que não se mistura. Louvado seja Deus. Amém? Graças a Deus. Olha, vamos então, no nome de Jesus Cristo, orar pelo pão e pelo vinho, né? E vamos para a Santa Ceia. Deus abençoe nossos irmãos aqui pela internet, né? Obrigado pela companhia.